Bom dia, nono ano. Vamos começar nossa aula de hoje. A gente vai começar direto na matéria, que eu não passei atividade de casa, além daquele trabalho de revisão, que a gente já foi entregue no dia da prova. Na prova eu não passo dever de casa para vocês. Eu deixo o dia da prova só para isso mesmo. E já falando das notas em si, eu vou fazer o esquema que eu faço sempre. Depois desse vídeo, vocês me mandem o nome de quem quer a nota da prova, que depois da aula eu mando no privado de cada um de vocês quanto cada um tirou. Porque eu faço assim, tem gente que ainda vai fazer a segunda chamada, então ainda tem uma, duas provas para corrigir. Então, para ser justo com todo mundo receber a nota junto, eu não jogo na aula. E eu não jogo na aula também, eu acho que eu já expliquei essa parte para vocês, porque eu acho errado falar tipo a nota de todo mundo para todo mundo. Eu acho certo cada um saber sua nota, aí se vocês quiserem depois falar com os outros quando for, é de vocês. Mas de mim, professor, para vocês alunos, é direto. A questão da nota é só entre nós dois. Bem, vamos começar então nossa aula, na página 298. A última aula a gente terminou explicando as fases da guerra, da Primeira Guerra. Vou dar uma recapitulada rapidinha, só para tirar alguma dúvida que possa ter ficado. A Primeira Guerra, ela foi uma guerra que marcou de muitas maneiras o mundo ocidental e o mundo como um todo, até porque o Ocidente era o centro do mundo no momento. O que é o Ocidente? Vocês podem ter esquecido, porque é uma matéria que a gente aprende bem lá atrás, lá no sexto, sétimo ano. O Ocidente é todo esse mundo que a gente conhece, que tem influências diretas da cultura greco-romana e da religião judaica cristã. Ou seja, é todo o mundo que a gente conhece que foi diretamente ou indiretamente influenciado por Grécia e Roma e pela religião, mas aí, tipo, vocês podem questionar algumas coisas, mas por via de regra é uma questão que está presente em todas, que é a questão da religião judaico-cristã. O que é judaico-cristão? O judaísmo e o cristianismo. A gente chama de judaico-cristão porque o cristianismo vem do judaísmo, então por isso que se usa esse termo. E o Ocidente é isso. O pessoal fala que é a Europa. Não, não é só a Europa. Estados Unidos também Brasil também é. Brasil é Ocidente. A América em si é a ocidental. O Ocidente seria essa parte do mundo que na Europa digamos, é o seu berço e que no momento da Primeira Guerra a Europa, de maneira prática, dominava o mundo. Eram os países europeus, os grandes impérios que dominavam tudo. E a Primeira Guerra foi uma guerra de escala 100% global. Vocês, quem é curioso em tema de guerra, pode ter pesquisado e visto que, olha, professor, eu vi na internet que a Guerra dos 7 Anos foi uma guerra mundial. Eu vi na internet que as guerras napoleônicas foram uma guerra mundial. Mas é que a questão do mundial é que realmente em todos os continentes tiveram batalhas. A questão de Napoleão, da Guerra dos 7 Anos, é que eram conflitos que envolveram países que tinham possessões em outros lugares, mas não necessariamente tinham em todos os continentes. Na Primeira Guerra, não. Tinha em todo o continente o território de alguns dos envolvidos na guerra. Por isso se tornou mundial.
Porque é uma coisa que a pessoa esquece, mas a Europa foi só a concentração do combate. Foi só o palco principal. Mas houve conflitos em outras partes do mundo. No Pacífico, Oceano Pacífico, tiveram combates nas ilhas, tiveram combates na África, entre as posições, digamos, alemã e inglesa, francesa e italiana. Houveram conflitos em outras partes do mundo porque esses países envolvidos tinham domínios em outros lugares. E também porque as formas de comunicação e de movimentação de tropas já estavam bem melhores do que em épocas anteriores. Então, digamos, um aliado que só tinha territórios aí na Europa podia, em alguns dias, enviar tropas para uma posição, digamos, inglesa na África, ou uma posição alemã na Ásia. A gente tem ali diversos conflitos em outros lugares, mas a concentração maior é na Europa mesmo, porque, digamos, é onde estão as capitais, onde estão as metrópoles. Então, por mais que houvesse combate em outros lugares do mundo, é na Europa que, de fato, ia ser decisivo. Por isso que a gente concentra tanto na Europa. E nas fases da guerra, geralmente se divide em 3. A guerra de movimento, que é a parte inicial da guerra. O livro até traz a questão dos alemães invadindo até Paris. E depois tendo que recuar e ali parando numa linha de fronteira. Um pouco dentro do território francês, sim, mas uma fronteira que se manteve durante a guerra, por causa das trincheiras. Mas também tiveram a batalha de movimento em outros lugares do mundo. A guerra de movimento, ela foi o momento em que, de início da guerra, em que eles usaram táticas militares que, digamos, na época de Napoleão fazia sentido, mas agora não fazia. Eles tinham armas mais fortes, armas de maior alcance, armas que, digamos, 5 pessoas sozinhas com uma metralhadora defendiam forte, que antes precisava de 20. E com isso, houve muito morticínio, até às vezes sem sentido. Porque os militares não tinham se tocado que agora eles estão mais fortes, agora seu armamento é mais poderoso. Então, essa fase da guerra, da fase de movimento, é o momento até que as pessoas na Europa achavam que a guerra ia ser muito rápida. Porque ambos os lados eram muito poderosos. Então, rapidamente, um ia destruir o outro. Era só uma questão de ter uma falha e acabou. O outro ganhava. E tinha também até a noção de que essa guerra seria tão grandiosa que eles chamam de a guerra para acabar com todas as guerras. Eles achavam que a Primeira Guerra Mundial ia ser a guerra. Depois da Primeira Guerra Mundial não faria sentido ter outra guerra. Tanto que na época não se chamava Primeira Guerra Mundial. Eles só chamavam de Grande Guerra. Só que aconteceu. Logo, os militares aprenderam que era melhor você manter posições do que tentar avançar na base da força e usar de estratégia para poder retomar o território inimigo. Ambos os lados pensaram isso, e aí veio a questão das trincheiras, que ficou muito característico. Geralmente o pessoal, quando lembra de Primeira Guerra, lembra logo de trincheira. E a terceira fase foi a fase marcada pela saída da Rússia e entrada dos Estados Unidos. Que aí tem a grande virada para um dos lados, em que a Tríplice Entente consegue um aliado muito poderoso, mesmo perdendo o outro que era muito forte também. E aí a gente vai para nossa aula de hoje, página 298. A Guerra de Trincheiras, onde eu vi a parte da guerra que é mais conhecida na memória das pessoas. Como vimos, a segunda fase da Primeira Guerra Mundial se caracterizou pelo estabelecimento de tropas em trincheiras. Com o desenvolvimento da tecnologia de guerra, foram criadas armas com maior poder de fogo, como fuzis de repetição e metralhadora. O fuzil de repetição é o fuzil que ele tem um pente. Acho que vocês devem saber o que é um pente. Que você bota nele, aí você atira. Aí você não precisa ficar que nem outros fuzis, que você tinha que tirar,
aí bater a coisa, voltar e ter que atirar de novo, botar outra bala ali. É um rifle que ele tem, digamos, uma carga de munição mais completa. Então você tem menos tempo de recarga. E a metralhadora, no caso, o pessoal pensa naquela que é giratória, que a gente chama de machine gun. Mas ela tinha, lógico, inclusive esse modelo é um dos mais velhos, inclusive os primeiros modelos dela era feito na mão. O soldado tinha um que ficava com a munição, segurando a munição, e o outro manuseando a arma, e o que manuseava a arma girava uma manivela. Essa manivela ia fazendo as balas passarem e atirando. Com o tempo, se tirou a manivela, deixou a manivela de lado, e aí veio a questão elétrica, com fiação, essas coisas, que era só apertar um botão. Hoje em dia é assim mesmo, é elétrico, você aperta um botão e faz o tambor girar, que faz a metralhadora girar. Tem gente que acha, poxa, é tanta... Por que tem que girar? Não tem metralhadora que é só uma coisinha? Então, a coisa da metralhadora giratória é que cada coisa dela, tanto cada cano, vai uma bala, já tem bala ali. Então ela só vai girando. Então, quando passa em cima, atira. Quando passa em cima, atira. Quando passa em cima, atira. Existe uma lógica militar de que é melhor assim, porque você meio que diminui o tempo que a bala tem que estar engatilhada ali. Ela já está engatilhada no cano. Então por isso que é mais rápido e é mais destrutivo. E além disso, que o livro não apresenta, tinha já a questão da artilharia. Antes tínhamos os canhões. Canhões de campo, aqueles canhões grandes que bota a bala, bota ali, pum, atira. Agora eram artilharias balísticas. A bala não era mais uma bola, ela tinha formato cônico, o que aí entra a questão de uma grande capacidade de destruição em massa. Por que, professor? Aí a gente vai entrar numa questão da física, que eu, sinceramente, não domino tudo. Eu sei parte para poder tirar uma dúvida. A questão é que em formato de bola, você vai furar o ar com mais dificuldade. Então a bala ela vai chegar no local de impacto com menos velocidade, o que aí vai menos energia cinética, que é a energia do movimento. Quando a gente movimenta alguma coisa, você está produzindo energia. É uma energia pouca, lógico, você está movendo o braço, mas você está movendo o ar. Existe a questão da energia do movimento. E quando a coisa, o projétil ele é pontudo, ainda mais em formato de cone, que ele faz ele girar, que ele ganha mais energia ainda, ele chega no local com muito mais velocidade e muito mais energia cinética. A questão da bala, ela fala aquela explosão, não é porque ela tem material explosivo. Tem algumas que tinham material explosivo dentro. Mas a questão da explosão é o impacto, é a força de velocidade que vem e dá uma grande pancada. A questão da velocidade é o que, por exemplo, faz, digamos, um meteoro uma coisa tão destrutiva. Um meteoro é um grande pedaço de pedra que está no espaço, que em algum momento pode chegar num planeta e acertar o planeta. Ele faz uma grande destruição, não porque ele explode, não porque ele é um material que faz explosão. É porque a energia de seu movimento é gigantesca. E aí junta com a massa, que é o tamanho, e causa a destruição. Para a gente ver, a questão das balas é muito mais velocidade do que movimento. Um projétil pequeno, eu espero que nenhum de vocês tenha tido contato com isso, mas quem teve contato, já viu, olhou uma bala de um revólver, um projétil de um fuzil, ele é pequeno. Uma bala de um revólver é mais ou menos isso aqui, um fuzil é mais ou menos isso aqui. É pequeno, comparado ao nosso corpo, olha o nosso corpo, é pequeno. Mas a velocidade que isso ganha é tão grande que se torna o objeto fatal. E essa lógica estava na questão da artilharia. Já, lógico, a artilharia é uma grande bala. Então a gente vê por que ela causava uma grande destruição.
Nesses lugares, as condições de vida eram precárias. Entre as dificuldades enfrentadas pelos soldados estavam a falta de higiene e a má alimentação, o que favorecia a proliferação de doenças entre as tropas. Vamos observar a ilustração. Vou mostrar a ilustração para vocês. Da lógica das fronteiras que eram feitas pelas trincheiras. As trincheiras não tinham bom escoamento para a água da chuva, assim havia muita lama e umidade, tornando mais difícil para os soldados se manterem secos e aquecidos. Professor, qual o problema de você estar molhado? Qual o problema de você não estar aquecido? Bem, eu acho que alguns de vocês já sabem, até algum parente pode ter falado, não sai no frio molhado. É porque quando você está molhado, o seu corpo, digamos, está mais vulnerável a baixar a temperatura. Quando baixa a temperatura, o nosso corpo sofre com isso. A gente não foi feito para viver no frio. O ser humano é muito adaptável, mas viver no frio é sempre uma questão complicada. E na Europa fazia frio. Então, você estar molhado era ruim. E aí junta com outra questão, que é a questão de higiene. Você está seco, de uma certa maneira, você está mais limpo do que você está molhado. Quando você está molhado, qualquer sujeira que tem meio que fica no corpo. E, digamos, a situação europeia de higiene nunca foi um grande exemplo para outros povos. Muito da higiene pessoal, os próprios europeus aprenderam com outros povos, inclusive árabes, americanos, nativos americanos, que tinham melhores noções de higiene. E na trincheira, você ficava muito tempo molhado, muito tempo na água. E estar na água pode, pela água ali, ela parada, a gente sabe que a água parada, por exemplo, é local para mosquito, da dengue. No caso deles, podia ter um rato que mijasse e podia passar lectospirose, outra doença. Tinha o caso também do pé ficar muito molhado dentro da bota, que o pé dentro da bota ele causa mofo, e isso causa uma doença chamada pé de trincheira, que o pé apodrece, a pele começa a apodrecer, e você começa a sentir muita dor. E o nome pé de trincheira não é à toa. Essa doença meio que foi percebida, ela não é descoberta. Nossa, uma nova doença. Não, ela é percebida, ela sempre estava na natureza, a gente percebe. Ela foi percebida na Primeira Guerra Mundial, por isso ganhou o nome de pé de trincheira. A alimentação dos soldados geralmente era escassa e pouco nutritiva, sendo composta basicamente de pão, biscoito e carne e legumes enlatados. Por quê? São coisas rápidas de serem postas para dentro. Pão básico, você guarda em qualquer lugar, você pega, morde, você não precisa de fogo. Quanto mais simples, melhor. Biscoito também, uma questão do pão, é uma coisa fácil de você levar, é fácil de você manter com você mesmo. A carne, essa carne geralmente era carne seca, porque a carne seca ela está preservada no sal e os pedaços de carne, você fazer cortes de carne seca são mais fáceis, porque a carne já está ali mais dura, então o material é mais fácil de cortar do que uma carne mais mole, com nutrientes e que pode estragar mais. A questão da carne seca é que ela dura mais tempo. Então, em questão militar, a carne seca ela é mais estratégica. E legumes enlatados, a questão da indústria que já tinha, era muito forte. O legume enlatado ele está mais protegido. É mais fácil você ter ali a alimentação dos legumes, apesar dos conservantes. Eles não tinham tanta noção de conservante fazia tão mal na época. Isso aí eles foram aprender depois. E é uma questão de praticidade também. Tá ali, pega a lata, abre, come, pronto, acabou. Tá de boa. E algumas coisas que não mostra aqui no livro, mas eles também tinham a questão de doces. Por que doce, professor? O açúcar era muito bom. Às vezes eles levavam um saquinho de açúcar e comiam açúcar, porque o açúcar liga a pessoa. O açúcar deixa você mais ligado, ele dá mais energia. Então, era importante
ter abastecimento de açúcar, não para adoçar. Café é um luxo, ainda mais na Europa. Era pra você mesmo ter alguma coisa pra te manter acordado de noite, por exemplo, numa vigia. É uma coisa prática, um saquinho de açúcar, ou um cubinho de açúcar, bota na boca, acabou. Depois, na Segunda Guerra, eles têm a questão do chocolate. Mas isso eu pego a questão do chocolate quando chegar na Segunda Guerra. As trincheiras eram compostas de valas com aproximadamente 2 metros de profundidade e vários quilômetros de extensão. Era comum haver sacos de areia e arame farpado para reforçar a defesa dos soldados. A questão do saco de areia é que é um bloco, digamos assim, grande de um material que é fácil de você repor, afinal, é só você encher um saco de areia. Não é a mesma coisa que fazer uma estrutura de concreto, que se quebrar você vai precisar de mais tempo para reformar. E ele absorve bem o impacto. A areia absorve muito bem o impacto. Quando a bala vem com tudo e bate na areia, ela não faz uma grande destruição. Porque a areia, ela consegue espalhar bem o impacto do objeto que acerta ela. Então, por exemplo, em filme, quando vem uma bombardeio e bate na areia, sobe areia, mas se você ver quando bate na terra, sobe mais terra. Porque a terra não absorve tanto impacto quanto a areia. O arame farpado é para os soldados inimigos não passarem ali sem se machucarem. E até para alertar, porque o arame faz barulho quando é movimentado. Então eles ficavam de ouvido atento. A questão da extensão. 2 metros era a trincheira padrão. Mas com o tempo tiveram trincheiras que era até mais baixa ainda. E uma coisa interessante. Por quê? Porque ela tinha que cobrir o soldado. Na Europa, a altura média fica ali em torno de 1,70, 1,78, quase 1,80. É a altura média do europeu. Então você com ali 2 metros, você tem pelo menos na altura, na altura média das tropas, uma profundidade que vai proteger de estilhaço até. Porque uma coisa que pouca gente sabe. A bomba, quando ela solta, ela explode, mas o que mata é muito menos o calor. É mais o ar que ela espalha, porque quando a bomba explode, ela joga ar para todos os lados. E nessa coisa de jogar ar para todos os lados, esse ar ele vem com violência. E é esse ar que, digamos, destroça a pessoa. E também tem a questão do estilhaço. A bomba, tem bombas que são feitas para isso. Ela vem com um pedaço de metal dentro, que quando ela explode, ela solta vários pedacinhos que vão entrando na pele. Essas bombas são chamadas bombas de fragmentação. Ela fragmenta e os estilhaços que vão junto, eles vêm com uma velocidade tão grande que pode matar. E a trincheira ela é pensada nisso, para que se explode uma coisa ali em cima, não pega o estilhaço. E uma coisa muito, muito interessante. Eles não faziam trincheiras retas. Eles faziam trincheiras que, ó, a trincheira vinha, ela entrava e ia. Entrava e ia. Imagina um monte de R's por extenso. Imagina isso cavado no chão. Era assim que era feita a trincheira. Por quê? Por uma questão de física. Se uma bomba caísse dentro da trincheira, se ela fosse totalmente reta, a explosão ela teria um corredor de vento para empurrar. Com ela tendo curvas, se uma explosão acontece, digamos, numa trincheira reta, o raio de explosão, a hora que a explosão ia pegar, seria de 10 metros. Com barreiras, diminui muito. Porque o ar vai bater, aí vai bater na terra e ele vai dissipar. Então a capacidade de destruição seria muito menor. Por causa da falta de higiene, proliferavam ratos, pulgas e piolhos nas trincheiras, expondo soldados a diversas doenças. Que eu falei, leptospirose, tinha bastante, muita leptospirose. O pé de trincheira, que era uma doença que destruía muito a pele do pé, porque a pessoa ficava com muito tempo na bota molhada e a bota não tem respiração ali para a pele, então mofava ali, era horrível. Assim, eu sugiro para quem tem estômago fraco, não procura doenças da Primeira Guerra no Google.
existia um monte de doenças e são imagens fortes. Eu sugiro vocês não procurarem. Mas o bom é vocês terem noção que a questão da trincheira era muito anti-higiênica. E uma coisa interessante que o livro não traz é que a trincheira ela era pensada até na questão da organização militar. As primeiras trincheiras, as de frente, ficavam soldados, oficiais de baixa patente para ali coordenar a situação. Aí as trincheiras atrás vinha as trincheiras de médicos, que as trincheiras eram grandes, gente. As trincheiras eram praticamente pequenas cidades sendo montadas no momento. Então, a primeira trincheira era a trincheira de soldados, a segunda, terceira, geralmente era a trincheira médica, onde ficavam os barracões médicos. Aí a quinta ficava a trincheira de oficiais, o alto oficialato, que ali ficava, por exemplo, podia estar um general, um coronel. Ali estaria o pessoal realmente que manda, os capitães. E atrás ficava a da artilharia, que com um tiro conseguia passar isso tudo e atingir a terra de ninguém. Terra de ninguém é esse local. Não sei se vocês conseguem ver, mas é esse local aqui entre uma trincheira e outra. A outra trincheira está lá atrás, tá vendo? Todo esse espaço entre uma trincheira e outra é chamado de terra de ninguém, porque era literalmente isso. Era um local de morte, é onde aconteciam as batalhas, quando um exército tentava invadir o outro, mas mais morria gente do que conseguiam avançar. E na página 300, vamos para a Rússia sai da guerra. Em 1917, teve início uma grande revolução na Rússia. Em meio ao processo revolucionário, em março de 1918, o novo governo russo se retirou da guerra ao assinar o Tratado de Paz com as potências centrais, o Tratado Brest-Litovsk. Dessa maneira, a batalha na frente oriental tivera fim, o que permitiu aos alemães concentrarem suas tropas na frente ocidental. O que aconteceu? Na Rússia, a Rússia era de todos os países, eu acho que eu até falei disso na outra aula, que a Rússia era o país menos preparado de todos. A Rússia era um país que ele é muito grande, ele vai ali do leste europeu até a ponta da Ásia. Até hoje é o maior país do mundo em extensão, não contínuo, contínua, extensão contínua, que não para. É o país com muita gente, então a gente pode falar que tem um exército grande, só que os militares russos tinham um pensamento muito atrasado, muito atrasado de guerra. A questão lá do início da guerra, a Rússia demorou mais tempo para aprender a fazer trincheira do que os outros países. A Rússia tinha equipamento mais antigo. A Rússia tinha um problema interno gigantesco, porque as produções agrícolas deles não vinham bem. Então a população já não estava bem, já não estava conseguindo ser alimentada direito pelo povo. O monarca russo, que era o czar, ainda era um monarca praticamente absolutista. A Rússia não era constitucional. Então era um governo atrasado, era uma sociedade passando fome. Aí quando vem a guerra, a prioridade é alimentar as tropas. As tropas têm que estar alimentadas. E o povo... deixa o povo. O povo ficou com fome. O povo russo passou por muitos períodos de fome durante esse período de guerra. E até não aguentar mais. Que aí ocorre a Revolução Russa, em que grupos descontentes, principalmente grupos comunistas, agitam o povo russo e tomam o poder, derrubam o czar. E aí entra os Estados Unidos na guerra. Os Estados Unidos se mantiveram neutros na Primeira Guerra Mundial, até abril de 1917. Quando passaram a apoiar os aliados após alguns de seus navios mercantes serem atacados por submarinos alemães. A Alemanha já se ressentia há muito tempo dos Estados Unidos,
porque os Estados Unidos estava lá na América, tinha suas fábricas protegidas e estava abastecendo os franceses e ingleses. Franceses e ingleses. E os Estados Unidos não queriam entrar na guerra. Eles, eu estou vendendo para eles. Eu podia estar vendendo para você, mas eu tenho acordo com eles. Eles davam um migué, porque a Alemanha, ela queria comprar os Estados Unidos. Não, quem não quer? É um aliado que está produzindo no outro canto. Só que os Estados Unidos investiu muita coisa na Inglaterra e na França, porque eles acreditavam mais nessa aliança durante a guerra. E eles foram vendendo para eles. E os alemães, eles não conseguiram fazer uma marinha de navio forte. Mas em submarino, os alemães eram imbatíveis. Então, no mar, quem dominava o mar acima, em navio, é a Inglaterra, ponto. Mas no submerso, é a Alemanha. E os submarinos, eles levam muitas vantagens sobre os navios. É um navio que não se vê, é um navio muito silencioso e é um navio com uma capacidade de destruição grande, porque ele atinge o submarino, ele é um navio submerso que atinge outros navios por baixo. Então é onde entra a água. É muito fácil no submarino afundar um navio. E o submarino alemão, numa operação, já tinha acabado de entrar em batalha com os outros ingleses, viu um navio mercante passando. Os alemães afirmam que eles não identificaram como um navio americano. Os americanos falam que eles identificaram sim, porque os americanos eles não eram burros. A gente está em guerra, a gente não está em guerra, mas os nossos aliados estão em guerra, quem a gente está vendendo está em guerra, então a gente tem que estar ali identificando o nosso navio o tempo todo para todo mundo. Para todo mundo saber, não estou em guerra, só estou indo vender. E aí os alemães atacaram o navio, o navio inglês, o navio americano, e ele foi a pique. O que é a pique? E a pique é um navio afundar. Ele foi a pique muito rápido, muito rápido. E o que se entende? Ali naquele navio tinha armas. Mas independente de ter armas ou não, isso foi um motivo de guerra. E aí os Estados Unidos entram na guerra por causa disso. A entrada dos Estados Unidos na guerra foi importante para a definição do conflito, pois além de fornecerem recursos financeiros aos aliados, participaram enviando grande quantidade de armas e de soldados. Dessa maneira, a participação dos Estados Unidos garantiu maior força aos aliados, desequilibrando o conflito e acelerando o processo que levaria ao final da Primeira Guerra Mundial. A participação do Brasil na guerra. Assim como ocorreu com os Estados Unidos, em 1917, embarcações brasileiras também foram atacadas pelos alemães. Mesma questão, a gente vendia para todo mundo, os alemães se cansaram dessa neutralidade e atacaram os navios brasileiros. O governo do Brasil, que até então havia optado por se manter neutro, rompeu relações diplomáticas com a Alemanha. Meses depois, entrou na guerra lá dos aliados, da Tríplice Entente. A participação brasileira na Primeira Guerra durou até o final do conflito, em novembro de 1918. O país disponibilizou navios de guerra para auxiliar na patrulha do Oceano Atlântico, enviou médicos para atender feridos de guerra e aviadores que atuaram junto aos aliados. Quer dizer, o Brasil não entrou com as tropas dele, ele deu suporte à força de guerra da Tríplice Entente. Na Primeira Guerra, o Brasil foi, digamos, mais discreto em participação do que na Segunda. Na Segunda, a gente teve uma grande participação. Bem, vou encerrar esse vídeo por aqui. A gente deve estar chegando no nosso intervalo. A gente para. No intervalo, 10h20 a gente volta com a nossa aula.